amados, vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus está aqui, irmãos. Amém. Convido os irmãos a junto comigo abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 18. Se os irmãos puderem se colocar sobre os vossos pés em reverência à leitura da palavra do Senhor, com certeza o nome do Senhor Jesus continuará sendo glorificado nesta noite. Louvado seja Deus. Sou grato a Deus por estar com os irmãos aqui nesta segunda noite para juntos adorarmos ao Senhor. Os irmãos que acharam podem dizer amém, irmãos? Amém. Diz o texto sagrado: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Queridos, dentro dos parâmetros da homilética, eu não poderia tomar uma mensagem, pregar uma mensagem e tomar um texto extenso, mas eu convido os irmãos a ainda abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, aonde é mencionado, no versículo 18 e 19, onde é mencionado a primeira vez este texto sagrado que nós lemos, que os irmãos tomaram como tema para esta festividade. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém, irmão? Amém. Por gentileza, fecha a vossa Bíblia, coloca sobre o seu banco por um momento, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo algumas palavras. Irmãos, em nome de Jesus, olha para essa pessoa bonita que está do teu lado aí, essa pessoa linda que está do teu lado, em nome de Jesus. Essa pessoa charmosa que está do teu lado, em nome de Jesus. Eu estou vendo irmãos aqui sorrindo. Diga para ela, em nome de Jesus Cristo, o que Deus te deu. Deus te deu. Com ânimo, irmão, em nome de Jesus. Você viu que ele está alegrinho, viu? Diga para ele, o que Deus te deu. Deus te deu. Não lhe será tirado. Não lhe será tirado. Agora, por mais um momento, está vendo como seu irmão está sorridente? Olha para ele e diz: olha, você está chique hoje, ó. Porque Jesus é na sua vida. Podeis assentar, amados. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Oh glória, você que tem glória, continue dando para Jesus. Ela não é tua, ela é dele. Isso aqui é coisa de crente. Amém, irmãos? Amém. Queridos, quando nós lemos este texto sagrado da Bíblia, eu alegro a minha alma, satisfaz o meu espírito quando eu leio este texto sagrado. Nós deparamos-nos com o próprio Cristo, abrindo bem a sua boca, enchendo os seus pulmões de ar, e dizendo para a sua igreja sobre a face da terra, que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. O próprio Cristo diz na sua palavra, que o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado nos céus. Quando eu olho para esta verdade, queridos, eu paro para raciocinar, para analisar os textos sagrados da Bíblia. Ao longo das eras, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nos deparamos com esta verdade de Deus sendo mantida pelo Senhor Jesus Cristo. Essa verdade do Senhor que foi dita, que foi proferida, sendo estabelecida e velado por Ele para se cumprir. Queridos, a história nos diz lá no tempo de Nero, quando ele perseguiu a igreja, quando ele começou a perseguir o povo de Deus, a história nos diz que se você entrasse nos jardins imperiais
jardinos de Nero, nas noites de festa e orgia que ele fazia, você iria deparar-se com enormes tochas acesas que iluminavam o jardim. Segundo a história nos diz, aquelas tochas, queridos, eram cristãos que eram presos, eram mortos, eram embebidos em petróleo e colocados lá e acendido fogo para iluminar os jardins de Nero. Mas eu adoro a Deus, porque jamais a história diz que houve uma palavra de desânimo, jamais houve covardia, jamais alguém deu os passos para trás. Sabe por quê? Porque Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ele nos deu autoridade para ligarmos e pegarmos. A história diz-nos que no Coliseu de Roma era soltado na arena, às vezes famílias inteiras eram colocadas na arena. Logo depois era soltado os leões que haviam deixado dias e dias se alimentarem. Queridos, soltavam-se os leões na arena, e ali aquelas famílias eram acuadas, eram presas em cantos do Coliseu. Alguém poderia dizer, que desespero muito grande. Alguém poderia esperar palavras de desânimo, murmuração, pedindo misericórdia. Mas, queridos, a história nos diz que muitos dos mártires que lá estiveram, às vezes estavam abraçados uns no outro e dizia: Deus, recebe o nossa alma, o nosso espírito. Sabe por quê? Porque nos Deus deu autoridade, Deus deu graça, e aquilo que Ele nos deu não nos será tirado. Por gentileza, olha para o teu irmão mais uma vez, diga para ele: o que Deus te deu não lhe será tirado. Queridos, quando eu olho para esta verdade da palavra, o que Deus te deu não lhe será tirado. Mas você diz assim: mas espera aí, pastor, estamos vivendo uma era tão difícil, estamos vivendo uma hora de frieza espiritual tão grande, estamos vivendo uma era de apostasia, estamos vivendo uma era em que muitos perdeu a graça, perdeu a unção, perdeu a autoridade do céu. Estamos vivendo uma era em que muitas vezes alguém não dá glória a Deus porque tem vergonha. Estamos vivendo uma era em que muitos, às vezes, queridos, usam uma biblinha de bolso para que ninguém diga que ele é crente, porque uma biblinha de bolso você coloca dentro do bolso e babau, ninguém sabe que ele é crente. Mas eu adoro a Deus, que na vida dos fiéis Deus deu e não lhe será tirado a honra. Mas por que Deus nos deu e não lhe será tirado de nós? A Bíblia diz que não nos será tirado, porque temos promessa. Aleluia! Nós temos promessa. Queridos, quando eu olho para esta palavra, sempre me lembrei desta verdade de Deus nos momentos mais difíceis da minha vida. Sabe por quê? Quantas e quantas vezes caminhando no meio da prova, enfrentando a dificuldade, alguém às vezes apontava para mim e dizia: esse não vai sair do lugar, esse não vai chegar em lugar nenhum, esse não vai vencer, esse aí não presta. Mas estava ali caminhando e lembrando que Deus nos fez promessas. Quando eu olho para esta verdade, sabe de que eu me lembro, irmãos? Eu me lembro de Jacó, capítulo de número 28 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que Jacó havia saído da casa do seu pai. E deixa eu dizer para os irmãos, Jacó não era aquele crentão não, irmãos. Era aquele crente trapaceiro. Jacó era aquele crente, irmão, que dava um jeitinho em tudo. Se ele não tinha paciência de esperar em Deus, ele era aquele homem que quando ele queria uma coisa, ele dava um jeitinho, ele procurava dar um jeitinho. Mas quando Deus tem um plano na vida do homem e da mulher, Deus coloca ele numa encruzilhada e diz: olha, a partir de hoje você não vai dar um jeitinho não, você vai deixar eu mudar a tua vida, você vai deixar eu mudar
assim e diz para ele: você não está dando um jeitinho não, meu irmão? Pergunta aí, irmão. Por gentileza.